Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos. Para quem não me conhece, pregador José Santos, Ministério Tempo de Alertar, passando aí para uma rápida reflexão para nossas vidas. Para onde está caminhando a igreja? Quando eu falo da igreja, eu não estou falando de placa. Quando eu falo da igreja, eu não falo de quatro paredes, mas quando eu falo da igreja, eu falo de mim e de você. Para onde que estamos caminhando? Infelizmente, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está caminhando, não todos, é claro, porque eu, José Santos, eu acredito que ainda existe homens e mulheres de Deus, ainda tem. Mas a maioria está caminhando em passos largos para a destruição. Quando eu olho para a igreja do século 21, eu vejo uma igreja caminhando e não sabe mais para onde está indo. Infelizmente, estamos vivendo um tempo aonde a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo está, infelizmente, se contaminando. É o meu Jesus que certa vez puxou um chicote e disse: a minha casa é chamada casa de oração, e tem transformado ela em covil de ladrões. Quando o Senhor estava falando a casa, Ele estava falando sobre um ambiente aonde é escolhido para adorar e glorificar aquele que fez os céus e a terra e tem o poder de segurar esse universo na palma da mão dele. Mas se passaram mais de 2000 e poucos anos, estamos no século 21 e hoje a igreja, não todos, repito, não vai servir para todos, mas para quem servir, que coloque a carapuça no que eu vou falar. Infelizmente, a igreja do século 21 está contaminada. Não fazemos mais o que está na Bíblia Sagrada. Não fazemos mais o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinou. Hoje, a igreja, infelizmente, virou um comércio de venda, um comércio que só vale aquele que tem mais, um comércio tão forte dentro das igrejas, que até máquina de cartão de crédito estão passando dentro da igreja. Na minha opinião, isso é uma vergonha. Nasci em Cristo há 33 anos atrás. A casa do Senhor, o local, o ambiente aonde era para adorar o Senhor, não se via máquina de cartão, não se via homens e mulheres na frente de trabalho, que é menos palavra de Deus e mais pedição de dinheiro. Você liga hoje um meio de comunicação, a televisão, você vai em um canal evangélico ou um canal que se diz evangélico. Você vê pastores que a palavra do Senhor é menos proclamada, mas o que dá lugar à palavra de Deus é uma pedição de dinheiro desenfreada. Essa é a igreja que ainda bate no peito e diz que vai para o céu. Mas eu faço uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Você que no começo do vídeo eu disse que verdadeiramente é um homem de Deus, verdadeiramente é uma mulher de Deus. Você acha que essa é a igreja que vai no arrebatamento? Você acha que quando a trombeta tocar, essa igreja, uma igreja orgulhosa, uma igreja corrupta, uma igreja que prega mais dinheiro do que a salvação, uma igreja que se enche mais de louvor do que palavra, uma igreja que perdeu o amor, uma igreja que só vale mais aquele que tem mais, aquele
que infelizmente não tem, ele fica de canto no banco da igreja. Mas aquele que tem mais, até se coloca em cima dos púlpitos da igreja. Por quê? Porque estão procurando hoje, no século 21, fama, aqueles que têm nome, aqueles que são reconhecidos. Eu pergunto para você, e já encerro minhas palavras, deixe seu comentário aí, se você achar que eu estou mentindo, ou será que eu estou inventando, ou estou querendo perseguir aqueles que estão desse jeito dentro da igreja. Deixe seu comentário. Essa igreja que nós estamos vivendo no século 21, essa é a igreja do arrebatamento? Creio eu que não. Porque se você olhar para Atos dos Apóstolos, você vai ver o tempo da igreja primitiva. Era o tempo que o Espírito Santo mandava, era o tempo que o Espírito Santo fazia, era ele que mandava, era ele que fazia, era ele que operava, era ele que transformava, era ele que batizava. Mas quando chegamos nesse século 21, a história mudou. Os pastores dizem: quem manda sou eu, quem faz sou eu, aqui tem que ser do meu jeito. E ainda alguns têm a paixão de dizer: na minha igreja é desse jeito. Desculpa meu português, mas o infeliz esqueceu que não foi ele que morreu pela igreja. Quem morreu pela igreja foi Jesus de Nazaré. Então encerro minhas palavras dizendo: essa é a igreja do arrebatamento? Essa é a igreja que vai? Uma igreja rebelde, uma igreja que quando se fala sobre doutrina, uma igreja quando se fala sobre pudor, uma igreja quando se fala em respeito, muitos saem e muitos não querem mais ouvir. Essa é a igreja do arrebatamento? Uma igreja que muitas irmãs, não todas, vão com a roupa tão sexual para dentro da igreja, trazendo escândalo. Pastores em cima do púlpito como Sansão. Satanás já arrancou os seus olhos há muito tempo. Não fala mais nada, não repreende, não fala para a irmã: minha irmã, aqui é um lugar que nós se reunimos para adorar a Deus, não é de qualquer jeito. Irmãos que vão para dentro da igreja com a roupa tão sensual, as calças tão apertadas, as camisas tão apertadas, mostrando e desenhando o seu corpo. Pastores também não têm coragem de falar, e muitos deles não falam, porque o dízimo dessas irmãs e o dízimo desses irmãos são altos demais. Não querem perder, porque muitos pastores hoje, não é todos, tá? Mas muitos pastores hoje querem quantidade, olhar para o outro pastor e dizer: na minha igreja está lotada. Mas ele se esqueceu, ela se esqueceu que o meu Jesus não tem nada a ver com quantidade, ele quer qualidade. Então encerro minhas palavras agora dizendo: essa do século 21, essa é a igreja que vai no arrebatamento? Eu, pregador José Santo, creio que não é. Não é, porque a igreja que vai no arrebatamento é uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Não essa igreja que está aí, uma igreja metida, uma igreja mentirosa, uma igreja falsa, uma igreja que muitas das vezes nós dizemos que amamos aos outros, mas é só tocar no calo, meu irmão. Na hora que toca no calo, nós não amamos mais, nós paramos até de falar com o irmão, paramos até de falar com a irmã. Esse é o evangelho falso que nós estamos vivendo. Não é aquele evangelho que Jesus ensinou. Qual foi o evangelho que Jesus ensinou? Amai-vos uns aos outros. Meu irmão, minha irmã, você que está me vendo aí no canal, tá? Eu quero perguntar para você: você tem esse amor, meu irmão? Você abraça sua irmã, abraça seu pastor, abraça seu irmão, diz que ama, e se ele pisar no teu calo, você continua, meu irmão, amando ainda? Você continua, minha irmã, amando? Creio que não, irmão, porque eu estou vivendo já 33 anos que levantei a mão e aceitei Jesus Cristo. E quantas pessoas no decorrer desse tempo, eu, pregador José Santos, conheci pessoas que abraçavam, pessoas que diziam: olha, tu é um instrumento, tu é um vaso. Mas foi só pisar no calo desse vaso, sabe, irmão? Foi só pisar no calo desse homem que eu não era mais vaso, eu não era mais homem de Deus, eu não era mais instrumento. Foi só pisar. Então aquele que me dizia: olha, tu é um vaso, tu é um instrumento, né? E falava até nas gírias, né? As gírias de crente: tocha,
canela de fogo. Eu era tudo isso. Mas foi só pisar no calo do vaso, sabe? Foi só pisar no calo do irmão, aliás, que o vaso aqui perdeu. Não era mais canela de fogo, não era mais nada de fogo. Meu irmão. Aí eu pergunto, essa é a igreja que vai no arrebatamento? Mas de maneira nenhuma, irmão. De maneira nenhuma. O que vai no arrebatamento é uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então encerro minhas palavras dizendo que Deus tenha misericórdia dessa igreja do século 21. Se você acha que eu estou falando certo, deixe seu comentário. Se você achar que eu estou falando bobeira, tá? Você, não, esse pregador está falando mentira. Isso aí não acontece, eu nunca vi aqui na igreja. Eu nunca vi irmãos com roupas indecentes. Eu nunca vi irmãs aqui na igreja com a roupa tão apertada que, se o pastor der oportunidade para ela não consegue subir em cima do púlpito, senão vai mostrar suas vergonhas. Aqui não tem isso não. Esse pregador tá falando besteira. Esse pregador tá falando demais. Então deixe seu comentário aí. Deixe seu comentário. Se você não viu isso. Mas sabe o que é que está acontecendo? Quando nós abrimos a boca em dizer que está errado, sabe o que é que muitos dizem? Irmão, você tem que vir para a igreja para adorar a Deus, não é olhar para a roupa dos outros. Enquanto isso, o espírito de sensualidade, por nome de pombagira, está agindo dentro dos templos, tanto na vida de homem como na vida de mulher. Porque no tempo que eu me converti, há 33 anos atrás, quando o culto começava, o Espírito Santo descia dentro da nave da igreja e Satanás ficava lá fora. Hoje não. Hoje o culto começa e Satanás senta no primeiro banco da frente e escuta o culto. Sabe por quê? Porque muitos pastores, os olhos foram arrancados como arrancaram de Sansão. E quando eu falo de olhos, eu falo espiritual. Amém? Então, se você acha que eu estou correto nas minhas palavras, deixa o seu joinha aí. Pode deixar seu comentário. Se você também não acha, pode deixar seu comentário também. Eu só digo uma coisa, meu irmão e minha irmã. Eu acredito, tá? Olhando para o tempo que eu me converti há 33 anos atrás, olhando para Atos dos Apóstolos, o tempo da igreja primitiva, essa igreja do século 21 não é a igreja que vai no arrebatamento. Sabe por quê? Porque essa igreja do século 21 está parecida muito, sabe com o quê? Com Israel. E isso, Israel, quando saiu do Egito, glorificava a Deus, mas quando chegou no deserto, só murmurava. E era para passar 40 dias e passaram 40 anos e não entraram na terra prometida. Então, faça uma análise nas palavras que eu disse. E se você tiver coragem, assista o vídeo até o final. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração do pregador do José Santos. Deus te abençoe.